360. Patrocínio. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Estamos aqui em Israel, conhecendo tudo que tem de mais moderno no tocante à tecnologia. Teller, que missão internacional que a gente está participando aqui. Como é que está sendo para você essa experiência, né? Eu cheguei a comentar de que muita gente falou assim, Israel tem porto? Não, mas tem inovação. E é isso que a gente está vendo aqui? A gente está vendo muita coisa boa, Maxwell. Fomos hoje em loco numa empresa que desenvolve features, que desenvolve o hardware para poder automatizar caminhões, para poder automatizar veículos, e acho que todos nós estamos buscando esse tipo de inovação. E os portos daqui, eu estou muito curioso para conhecer também, para saber como é que funciona, porque se eles têm parte automatizado, parte em controle remoto, o que a gente vai ver? Fora que nós ontem visitamos o Pérez Center, que é muito interessante, a inovação na sua forma mais pura. A gente viu, você falou da Inovix, né, a empresa que a gente foi, que as câmeras hoje elas estão trabalhando mais numa estrutura 3D, né? A gente está evoluindo para o universo 3D com volume de processamento de imagem significativo. Isso pode ir ao encontro do problema que alguns terminais de container têm, são áreas de sombra, né? Quando você implementa a tecnologia, ou seja, eu tenho que radiar, né, essa comunicação e muitas vezes o container rebate, né? Quando eu vou para um ambiente 3D, será que a gente já está olhando para uma solução nesse sentido? Olha, Maxwell, você tocou num ponto importantíssimo, porque eu acabei de conversar com um rapaz aqui da startup de 5G que faz rede privada para eliminar as sombras que os containers têm dentro dos terminais. E isso resolve o problema com a tecnologia que a gente viu dos sliders de 3D. Tá aí, a gente vendo muita coisa por aqui e é óbvio que a gente vai levar todo esse conhecimento para o Brasil. Mauro Samarco, Fábio Ferraz. Vou começar pelo Mauro. Mauro, um banho de tecnologia, um banho de inovação que a gente está vendo aqui em Israel, para a gente poder talvez mudar um mindset, né, dentro do setor portuário. Como é que você está recebendo essa enxurrada, né, de conteúdo aqui na Missão Internacional? É o modelo dos sonhos, né? Você vê como o país está focado nisso, né? Não só as empresas, claro, mas a comunidade toda, né? A modernidade que a gente está vendo aqui em Tel Aviv, e é o que a gente espera conseguir alcançar no Porto de Santos. O Santos tem uma grande oportunidade para isso, né? Então estamos aqui aprendendo como associação para trazer oportunidades para os nossos membros e também apoiar a prefeitura para que Santos realmente avance, né, para ser o hub de tecnologia das Américas. Aí, Fábio, ontem foi um dia muito especial, né? A gente vai colocar a imagem para a gente ver. Foi um dia, acho que muito especial para o Brasil. Eu não vou falar para o Porto de Santos, acho que foi para o Brasil. Assinar um acordo de cooperação, de inovação com o Porto de Ashdod, né? A prefeitura, a ANTAC presente, né? O ministro de Portos e Aeroportos também assinando esse acordo. Vai mudar realmente, né, o caminho, a forma como a gente está olhando a questão de inovação dentro do nosso país, no tocante a startups. A gente viu que o modelo aqui é diferente, né? Será que a gente realmente agora, vou usar esse termo, fizemos um golaço? Golaço, Maxwell. Olha, eu acho que primeiro a gente tem que registrar os parabéns aqui por realmente essa articulação que você realizou, que todo o time aqui foi realizado para que a gente pudesse chegar nesse ponto. O ministro Márcio França teve realmente essa oportunidade e nós, representando a prefeitura, de levar boas estratégias, boas ações que já estão em funcionamento aqui em Israel para Santos, para o Brasil. Então, eu creio que a gente realmente fez um golaço, como você bem definiu, e a ideia é que agora a gente possa dar continuidade. Eu acho que o Porto, ele já é um grande hub na América Latina, isso é absolutamente incontestável. E a gente tem que fazer com que a cidade de Santos, dialogando com o Porto, que é a nossa vocação econômica, absolutamente inequívoco isso, faça com que tenhamos também um hub de tecnologia da informação. Do ponto de vista físico, a gente está prontinho para que tecnológico, e agora a ideia é que a gente possa receber, de fato, essas empresas, essas startups, enfim, fazer com que as ações de tecnologia da informação
possam prosperar na cidade com essa visão de colaboração com a atividade portuária. Ou seja, é um novo organismo que a gente cria e que eu acho que vai ajudar muito o desenvolvimento econômico da nossa região. Queria ouvir a opinião dos dois nesse tema que eu vou tocar agora, né? A gente foi visitar o Peri Center e eles mostraram para nós lá uma tela onde havia alguns círculos com cores, né? No trajeto da inovação. No começo ele era um movimento muito mais social, que é o que a gente percebe hoje no Brasil, né? Eventos como Hackathon, startups, é um movimento muito mais social do que efetivo, né? Do que partir realmente para a prática com empresas de startup que venham a se tornar empresas bilionárias, como a gente acompanhou aqui. E esse acordo, vou começar por você, Mauro, ele dá a oportunidade de levar empresas de Israel para os portos do Brasil para fazer provas de conceito, né? E também dá oportunidade para startups brasileiras virem para o porto de Ashdod, né, fazer provas de conceito também. E por a gente ter esse DNA, né, principalmente dos portos, a gente tem a demanda, eles têm a tecnologia. E o governo aqui, ele ajuda na questão do investimento. A gente deu um passo, né, a gente deu um passo maior do que realmente a gente estava inicialmente? Exatamente. É criar um modelo de negócio, porque é uma indústria importante, é uma indústria muito rentável, então ela gera oportunidade de desenvolvimento para quem está criando startup, mas para o investidor também um grande retorno, né, uma grande oportunidade. Então eu acho que esse foi um movimento importante para que a gente estruture então dê todo o apoio para que as empresas possam se estabelecer, fazendo a modelagem junto com as empresas internacionais que já têm o know-how, né, e nós nos beneficiarmos disso. Eu acho que a gente está no caminho muito certo. Fábio, eu queria ver a tua opinião também. A gente viu lá no Peri Center, né, o cara que desenvolveu o pendrive, né, a pessoa que desenvolveu o Waze, né, e era uma startup. Né, o cara começou com uma startup ali, se tornou uma empresa de bilhões de dólares, impactando a vida de todos. O porto ele é globalizado, não dá para ser diferente. Quando uma startup brasileira pensa numa operação portuária, não tem que pensar só para Santos, não tem que pensar para o mundo, não é isso que a gente aprendeu aqui também? É isso que a gente aprendeu aqui. E eu acho que aqui os caras têm justamente esse sentimento colaborativo e que acaba sendo ações planetárias, né? Então, realmente você colocou muito bem dois exemplos e outros exemplos que nós vimos também, que realmente mostraram algumas pequenas revoluções. E nós temos essa condição, nós temos as cabeças, nós temos o ambiente adequado, a gente tem realmente um micro-organismo pronto para ter essa característica de fato de criação, de inovação. Talvez a gente cometa um erro lá no Brasil, que muitas vezes a gente vai atuar sobre a demanda. Então, olha lá, o João pediu para o Pedro para resolver aquele problema. O Pedro vai lá e resolve o problema do João, ok. Só que quando o Pedro está resolvendo o problema do João, ele não está criando uma capilaridade, ele está olhando mesmo, todo. uma Exato. inovação que vai ajudar o João, a Maria, o Antônio, o José, daí por diante. Então, esse espírito eu acho que talvez seja uma das principais lições que a gente está aprendendo aqui. E o prefeito Rogério, todo o time da prefeitura, também agora a gente vai tentar fazer com que a gente crie ambiente forte. Esse eu acho que é a missão do Parque Tecnológico, envolvendo todas as instituições que colaboram conosco, como a Associação Comercial, aqui representada pelo Mauro, mas permitir com que as pessoas criem, inovem. Eu acho que esse é, digamos, o principal ensinamento que a gente sai daqui dessa missão. Tá aí, um aprendizado que eu tive, né, quero compartilhar com todo mundo. A gente perguntou para eles aqui como era a regulação em cima da inovação. E a resposta foi, a inovação é livre. E esse é um grande aprendizado. Ricardo Artem, Osmari Castilho, dois dos mais importantes terminais da América do Sul. Não é nem do Brasil, da América do Sul. Nós estamos aqui vendo muita inovação, Ricardo. A gente começou no Peri Center, depois um acordo que eu acho que surpreendeu o setor portuário entre Brasil e Israel, né? E hoje uma reunião de negócios com 12 startups, entendendo o modelo de negócio deles. O que a gente leva daqui? A gente ainda tem mais 2 dias de trabalho, mas até agora, o que dá para levar? Max, é uma oportunidade gigantesca que a gente tem de aprender o
que Israel tem feito, essas empresas têm feito para combater, por exemplo, cyberattacks, para nos deixar os nossos processos mais efetivos, mais eficientes. Algumas noções que nós não tínhamos e nós aprendemos aqui de como a inteligência artificial, o machine learning é importante no nosso dia a dia. Então a gente tem um mundo para descobrir ainda e a gente aprende a cada dia. Nós pensamos às vezes que a gente está à frente, mas quando a gente tem uma reunião como essa, realmente a gente percebe que temos muito a aprender. Castilho, a gente ontem no jantar, né, ouvimos principalmente do chefe de inovação do Porto de Ashdod, que o Brasil tem muita demanda, ou seja, tem muitos portos, né, e eles têm aqui muita tecnologia, e o acordo foi realmente nesse sentido. A Portonave está pronto para receber empresas de Israel, né, que estejam dispostas, por exemplo, a fazer uma prova de conceito e mostrar como a tecnologia funciona nos portos, não só aqui de Israel, mas portos do mundo também, que eles têm soluções implementadas? Sem dúvida nenhuma, nós temos aí um grande potencial no segmento portuário brasileiro de uma maneira geral, sobretudo no container, no segmento do container, em que nós buscamos essa produtividade é absolutamente importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso plano no futuro. E nós precisamos planejar isso, obviamente, com bastante antecedência. Já discutimos ali, inclusive, entre os terminais do grupo, aplicações práticas do que nós temos aqui, possibilidade de levar algumas coisas de imediato para isso e sair na frente nesse processo. Então, para nós está sendo muito interessante essa visita, a oportunidade de interagir com cada uma dessas empresas, mesmo que ainda num pequeno espaço, né, de tempo que nós precisamos otimizar, mas abrimos aqui uma perspectiva de seguir discutindo isso e de olhar isso aí com toda essa visão de futuro e de produtividade. Queria compartilhar uma visão com os dois, né, que eu particularmente também possa levar daqui. A gente, muitas vezes no Brasil, a gente se preocupa com as questões de regulação, né? A gente regula o mercado A, regula o mercado B, C, D, E, F. E quando a gente falou em inovação aqui, perguntou como é que é a regulação de inovação, a resposta foi, a regulação é livre. Aqui é livre para inovar. Se você tiver disposição para inovar, pode inovar. Esse mindset, a gente precisa mudar no Brasil também, ou seja, dar liberdade para o investimento, dar liberdade para o empreendedor, dar liberdade para boas ideias? A gente tem que partir do princípio, nós temos uma coisa muito clara na nossa cabeça, a regulação do setor portuário, Maxwell, ela pode ser feita de uma forma muito mais branda do que é feita hoje, né? Ela tem que ser muito mais reativa do que proativa. Ela tem que ser no sentido de ser provocada para poder agir. É isso que nós defendemos, né, na regulação, na parte da precificação. Você ter preços livres, por exemplo, é uma forma de você regular, né? Não necessariamente a regulação ela tem que estabelecer caps, tem que estabelecer preços máximos. Quem estabelece preço, e aqui a gente tem aprendido muito, é o próprio mercado. É o mercado. Né? Então, isso eu acho que é uma lição que nós estamos tendo. O Brasil está tendo uma lição muito grande e eu tenho certeza que os nossos reguladores vão prestar atenção nisso. Castilho, quero ver a tua opinião também, mas vou acrescentar uma pergunta. Deu para perceber claramente que o commodity é o dado, né? O dado é um commodity aqui, é importante para eles, né? Eles tratam o dado como um commodity. E a gente precisa cada vez mais olhar para isso. Quando a gente tratou da missão internacional, uma pergunta que me fizeram foi, Maxwell, mas Israel tem porto? Eu falei, não, Israel não tem porto, né? A altura dos portos do Brasil. Mas tem muita inovação e a preocupação com o dado, né? Porque esse é o futuro. É o caminho? É o caminho, naturalmente, e isso já vem sendo acompanhado. O que, por vezes, nós discutimos no Brasil ainda são coisas que já não deveriam ser mais discussão. A regulação, a livre concorrência, a tua liberdade para empreender, né? E saber tratar esses números e, principalmente, olhar um pouquinho para frente, ver como é que isso vai se comportar, como é que esse mercado, né? Nós não competimos só internamente, nós competimos com todos os mercados, isso está globalizado, os portos estão conectados, tem a sua interação e tem a sua competição. Então nós temos sim este olhar, ele precisa estar muito focado nisso. Nós temos uma gama enorme de dados que, por vezes, nós ainda não sabemos exatamente como tratá-los. Então, eles aqui conseguiram
fazer esse processo de entender essa base de dados, de projetar e de fazer com que esses dados tragam informação para o teu negócio, te tornem cada vez mais competitivo, te reduzam custos e te tornem aí muito visível, né, ou com muita visibilidade neste mercado. Tá aí, a gente ainda tem muito trabalho para fazer por aqui. Vou estar na Portonave, né? Fui convidado para estar na Portonave. Tô com saudade de estar na BTP, hein? Tô com saudade de voltar lá, fazer as operações da BTP, mas logo em breve vou estar lá, porque antes, Artem, vou visitar o nosso amigo Castilho, lá no sul do país. Tá aí. Mais do que convidado. Tá lá. Aqui eu tô em casa. E aqui em casa, vou exatamente. conhecer, talvez, a minha nova casa. Quem sabe? A Santa e Bela Catarina está sempre de portas abertas e será um prazer recebê-lo. É isso aí. A gente vai ficando aqui porque a gente tem muito trabalho para fazer. Marcelo Neri, Gesualdo. Estamos aqui em Israel. Né? Uma imersão em inovação, imersão em tecnologia. Eu vou repetir essa pergunta que eu já fiz. Né? Quando a gente saiu do Brasil, algumas pessoas me disseram assim, Maxwell, Israel tem porto? Né? E eu respondi dizendo, olha, não na relevância que o Brasil tem, mas se a gente for lá para o lado que o dado hoje é um commodity, né, e que tecnologia e inovação é fundamental no nosso mercado, eu acho que aqui é o caminho certo. Gesualdo, estou certo? Certíssimo, viu, Maxwell? Realmente eu tinha essa pergunta também, eu só não fiz para você, né? O que nós vamos fazer em Israel? Não, mas de fato, realmente, o que nós estamos vendo aqui, em termos de inovação, e mais ainda que a inovação, o processo de inovação que é implementado aqui, e que você sabiamente conseguiu fazer um protocolo de intenções, assim, excelente, isso realmente justifica a viagem até aqui. De Porto, todos nós já conhecemos bastante, já visitamos vários portos, vários terminais, então as novidades quase que são poucas, né? Agora, o que nós estamos vendo aqui, sim, Maxwell, é inovador. Parabéns, eu estou adorando o que nós estamos presenciando e mais ainda, volto a dizer, com o ocorrido ontem, a assinatura desse protocolo para que o Brasil com Israel, que todos nós reconhecemos como uma grande potência da inovação, grande inteligência, aliás, são forçados a isso, né, em função da vizinhança que eles têm. Então, eu acho que vai ser uma grande oportunidade de desenvolvimento do nosso setor portuário sob um novo ponto de vista. Marcelo, eu sempre disse que o setor portuário é um mercado globalizado, todo mundo sabe disso. E não dá para a gente resolver um problema específico, precisa ter capilaridade. Né? Quando a gente fala de tecnologia, principalmente, eu acho que esse é o grande legado que a gente sai daqui, até propriamente com esse protocolo que foi assinado ontem. Né? Ou seja, se vai investir em tecnologia, não tem que investir só para o Porto de Santos ou somente para o Brasil. A gente tem que ter uma startup no Brasil que possa vender para o mundo. Né? Tem que ter capilaridade dentro desse mundo globalizado. Esse é um dos aprendizados? Não só esse, mas a tua leitura tem sido absolutamente perfeita, né? Você falou agora nós estamos em Israel, no Porto. O contrato que foi assinado ontem foi bacana e você falou assim, nós estamos num lugar, né, que se fala informação, tem tudo a ver com tecnologia, né, o novo petróleo do mundo, né? Informação é o novo petróleo do mundo, né? E a tecnologia, você vê, Porto não tem que pensar só em si, né? Porto tem que pensar em si e em toda a cadeia, né? Então, você pensa na cadeia, você pensa no transporte multimodal, você tem que pensar no porto falando com cidades, você tem que pensar no porto falando com a cadeia de suprimentos, com o exportador, com o importador, com a trading. E a tecnologia é que faz essa ponte, né? Tem tudo a ver com fazer essa ponte com o porto, não pensar só em si, né? Então, quando você vê a tecnologia, mas não tem porto, mas é a tecnologia para você pensar outras coisas no porto. Para o porto, e os portos de primeiro mundo não pensam só neles, eles pensam em toda a cadeia, né? E a tecnologia que faz essa... E deixa eu fazer um incremento, eu queria pegar a opinião dos dois, né? A gente foi visitar, e estava na agenda lá, visitar uma empresa de veículos autônomos, né? E também as pessoas me perguntaram, mas só, veículos autônomos? Eu falei, gente, a gente vai entender a tecnologia, né? Como é que esse veículo se transforma em um veículo autônomo. Por quê? Porque a gente já está falando de veículo autônomo, né? Então, quando a gente fala em inovação, a gente tem que olhar 10 anos para frente. E mais uma pergunta, Gesualdo, queria ouvir a tua opinião. Quando a gente fala de inovação no Peri Center, nós perguntamos assim, como é que regula a inovação? E a resposta foi, não se regula, inovação é livre. Isso é outro aprendizado? Sem dúvida, viu, Maxwell? Tem que deixar as ideias virem, né? As pessoas pensam,
né? Então tem ideias às vezes simples para resolver determinados problemas, mas a gente fecha os ouvidos a isso. Então o que nós estamos aprendendo aqui é dar essa oportunidade de ouvir. E é algo mais, não é simplesmente você ter um problema e fazer um chamamento para tentar resolver aquele problema, não é não. Sem ter problema, deixam vir as ideias e ver como aquelas ideias, eventualmente aquelas ideias bem exploradas, podem fazer a gente dar um salto de qualidade, sair do quadrado, sair da caixinha. Eu acho que essa que é a diferença que a gente está vendo aqui em Israel, né? E quando é conhecimento, realmente não tem como você cessear, não tem como regular, você tem que deixar vir e ver até onde isso pode ir e aí sim, aquelas ideias que realmente têm potencial, aí fazer todo o investimento, dar toda a vestimenta necessária de investimentos, né, de apadrinhamento, vamos dizer assim, para que aquela ideia cresça e ganhe o mundo. É isso que nós estamos vendo aqui em Israel e é isso que a gente deve procurar também lá no Brasil. FENAMAR e a BTP, podemos garantir 2024 na nossa missão internacional? Show de bola. Tamo junto. Estamos dentro. Só não vou contar para onde a gente vai. Isso a gente fala um pouco mais para frente. Vai ser uma grande novidade, não tenho dúvida. Tá aí. Porto de Ashdod, aqui é onde nós estamos em Israel. Vou começar aqui com os dois grandes amigos que a gente tem e conhecedores de operações portuárias. Estou aqui com o Giovanni e também com o Flávio. Flávio, vou começar por você. Percebi aqui claramente um sentimento de orgulho, né, principalmente da direção operacional do Porto de Ashdod, recebendo, né, o maior porto da América Latina aqui na casa deles. Óbvio, isso é uma grande responsabilidade. Por outro lado, também, nós, com um sentimento de aprendizado para esse mundo disruptivo de inovação. Qual é o teu sentimento? O que você percebeu, né, nessa visita e principalmente nessa missão internacional aqui em Israel? Eu gostei muito da recepção do gerente, né, operacional do Porto, onde ele acompanhou a gente desde do momento que a gente entrou, por todo o passeio aqui no Porto, a parada que nós fizemos na frente dos navios para ver a operação. E assim, ele dividindo essa experiência com a gente. Feliz, eu acho que muito feliz e dividindo, né? Ele não estava ali querendo explicar, mas ele estava dividindo a experiência dele junto com a gente. E agora a gente vem na parte da tarde para conhecer um pouco mais da parte de inovação. É muito importante que eles tenham uma empresa dentro aqui do Porto de Ashdod, especializada só para startups. Então, a gente está agora curioso de entender como que é feito esse processo. Então, a gente está assim, aprendendo bastante. Muita coisa também a gente vê. É bom porque a gente ter uma referência do que a gente está bom, do que a gente precisa melhorar e do que a gente está muito bom, né? Então, isso é importante também quando a gente faz esse tipo de visita. Tá aí. Giovanni, aqui eles operam uma série de cargas. Você fala que operar bastante carga e vocês têm experiência de sobra lá na Cesare. Qual é o teu sentimento, né? Eu perguntei para o Flávio essa questão do sentimento, porque é muito notório aqui a recepção deles e a gente parece que, mais uma vez, a gente está invertendo a mão, né? Ou seja, a gente está vindo para um local no qual a gente é extremamente bem recebido pela produtividade e eficiência que o Porto de Santos tem. Esse é o teu sentimento também? Esse é o sentimento, acho que é legal a gente ser reconhecido como um porto de referência, a gente tem os nossos valores, temos nossas qualidades. E dificuldades também. Mas a gente tem as nossas dificuldades e aqui a gente tem a oportunidade de aprender com um porto menor em dimensão, em volume, mas que tem ali o berço da inovação no DNA. E é o que a gente quer trazer para Santos, além de grandes volumes e cargas variadas, também ser um celeiro de inovação, tecnologia. Vamos importar a expertise deles. Flávio, eu tive a oportunidade de conhecer a nova estrutura do teu terminal. E eu vi muita tecnologia, né, nessa estrutura. Você é muito preocupado com essa questão da tecnologia. Quando a gente resolveu vir para Israel, muita gente perguntou, poxa, Maxwell, mas Israel tem porto, né, tem referência portuária? Eu falei, não, tem referência tecnológica. Dá para ter operação portuária hoje sem tecnologia e sem inovação? Não é possível, né? Não é possível. Você consegue fazer, Talvez você seja. consegue,
com muito esforço, com menos produtividade. E não vai ser competitivo. E não vai ser não vai ser competitivo. Ainda mais nós que estamos no mercado de celulose, que é um mercado de commodity, se nós não formos competitivos, a gente vai ficar muito para trás. E quando veio o convite para vir a Israel, é lógico, a primeira coisa que a gente pensa, inovação e tecnologia, não tem como pensar. Nós exportamos também celulose para Israel, nós usamos tanto o porto de Ashdod quanto o porto de Haifa, então também foi bacana para a gente conhecer como é essa operação aqui em Israel, mas o principal, até a gente parou ali para fazer a visita nos painéis, né, na torre de controle deles, é algo impressionante, né? Então já tirei umas fotos lá, a gente já sabe como vai operar, de repente você vai ver igual lá no nosso terminal. Não tenha dúvida. Ó, tá aí, acompanha as mídias sociais do Flávio, porque vai ter muita informação e novidade em relação à tecnologia que a gente tem. Para a gente encerrar, Giovanni, o ministro fez uma pontuação que foi muito parecida com a do Flávio, né? O ministro disse o seguinte: quando a gente pensa no Brasil, né, uma coisa que a gente pode pensar é futebol, Pelé. Né? É uma referência que a gente tem. Quando a gente pensa em Israel, é tecnologia na veia. Né? É isso que a gente pensa. E a gente viu no Peri Center, né, quando a gente teve a oportunidade de ir ao Peri Center, que é o centro lá onde mostra como Israel começou tudo isso e como ele mantém essa questão de inovação, a gente viu que inovação, ela não tem regulação, a inovação ela tem que ser livre. Você tem que dar liberdade para as pessoas terem ideia e para poder empreender. Isso é o legado que a gente leva daqui? Acho que esse é o legado como vocês falaram, a primeira lembrança que vem à cabeça quando se fala de Israel é inovação. E quando a gente fala de Santos, é claro, Pelé, o futebol, mas Santos é uma cidade portuária e o Porto de Santos ele é de fato sempre lembrado e a gente precisa transformar isso para essa galera nova que está vindo, o pessoal mais jovem, que tem esse DNA de inovar, de fazer diferente, a gente tem que trazê-los mais perto para o sistema portuário. Então, acho que essa visita também traz esse legado de como a gente abraça essas novas gerações, de quem não é do Porto. Então, o centro de visita deles aqui é incrível, um leigo consegue entender muito bem como é que as coisas acontecem. E acho que é mais uma expertise para a gente levar para lá, como é que a gente abraça a cidade, as novas gerações e quem não é do setor portuário. É isso aí. Cara, estamos fazendo história. Estamos fazendo história, levando muita tecnologia. Pelo acordo, né? Sem dúvida. Tem um acordo, a gente falou sobre o acordo, está todo mundo muito motivado com isso. É isso, a gente vai ficando aqui, fazendo história para o nosso país, para o nosso setor portuário. Forte abraço, até semana que vem.